Só dar mais um minutinho. Aqui está no ponto. Boa noite a todos, queridos irmãos e amigos, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. É com muito prazer que a espiritualidade maior também os recebe aqui. Desejamos que todos se sintam muito bem, que sintam a paz que Jesus transmite aos nossos corações. E, antes de tudo, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, alegre, felizes, esperando assistir mais esperando recebermos mais orientações a respeito do Evangelho de Jesus. Agradecemos a presença de cada um. E, como sempre, para iniciar, nós queremos fazer uma leitura. Hoje será com a nossa irmã Lourdes, que fará a leitura do livro, mensagem. E, em seguida, o Tony fará a oração inicial. E depois nós passamos a palavra para o Aparecido. Muito obrigada. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. A leitura é do livro Vigiai e Orai, né? O autor Irmão José e o médium Carlos Bacelli. O título: Luz Acesa. A oração é luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilante. Não dialogues sem proveito. Permite-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência. E não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faze o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes. O título: Luz Acesa. Boa noite a todos. Então, que possamos fechar os nossos olhos e acender essa luz interior dentro dos corações, que possamos buscar Jesus nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos mais íntimos, deixando as nossas preocupações, as inquietações de lado para estar aqui integralmente. Agradecer ao Mestre por essa oportunidade
por estarmos aqui encarnados, tendo possibilidades de estar vindo aqui nessa casa de oração, aqui no Luz e Caridade, onde nos sentimos tão acolhidos, mais próximos de Jesus. E é com esse sentimento de gratidão e leveza é que também queremos fazer os nossos pedidos iniciais, pedir a bem de todos nós aqui presentes, encarnados, e os desencarnados também. Pedir a bem daqueles que não puderam estar aqui nesta noite, que gostariam de se fazer presentes, mas por alguma adversidade, enfermidade, desequilíbrio, não puderam estar conosco. Que nós possamos endereçar a eles as nossas vibrações, as nossas energias. Então, Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade de mais uma vez buscarmos os teus ensinamentos através da luz da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, a bem de todos, em especial ao nosso palestrante agora que fará a exposição, que ele possa trazer através de suas palavras os esclarecimentos necessários, que no momento oportuno nos virão como inspiração. Pedimos também, Senhor, a bem das crianças que estão nas salas de evangelização, encarnadas, desencarnadas, que todas possam receber também a mesma sementinha dos teus ensinamentos. E que logo mais, ao sairmos daqui, estejamos em paz e em equilíbrio, levando conosco, Senhor, a essência, tudo de bom que a doutrina espírita nos proporciona. Sê conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Boa noite a todos. Pedimos a Jesus que possa nos envolver uma vez mais na noite de hoje, para que possamos juntos aprender um pouco mais os ensinamentos do seu Evangelho. O tema da noite está no capítulo 20, iniciando o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. O título: Os últimos serão os primeiros. Isso aqui é aquele da parábola dos trabalhadores da vinha. Os itens de 1 a 3 do Evangelho. Então, o item 1 é a parábola de Mateus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores à sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Então observemos que, inicialmente, ele contrata os trabalhadores da primeira hora a um denário. Aos outros, ele diz que vai pagar o que for justo. Ele não diz que vai dar um denário. E essa hora aí, a hora terceira, a hora naquela época, o dia era contado de 12 horas, a noite não contava como o nosso dia atual, de 24 horas. Então a hora primeira começa assim: 6 horas da manhã é a hora primeira. A terceira hora, 9 horas da manhã. A sexta hora, meio-dia. A nona hora, 3 horas da tarde. Aí depois vem a sequência, e saindo perto da hora 1/10,
ou 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz a hora 1/10, a 11ª hora, são as 17 horas. Então, eles chegaram para trabalhar, faltando apenas 1 hora. Eles trabalharam 1 hora de serviço. E esses trabalhadores aqui, fala na praça, é como se nós encontrássemos aqui, ali na praça, ali perto do semáforo, um ponto de chapas. Então, eles ficavam ali aguardando as pessoas virem para contratá-los para trabalhar. E naquela época eles recebiam, o que trabalhava, eles recebiam o dinheiro do dia. Era pago no mesmo dia, porque eram pessoas pobres e necessitadas. E recebendo, murmuraram contra os pais de família. Eu não li tudo, desculpa. Disseram-lhes: por que ninguém nos... Nossa. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Quando foi à noite, ele falou para o capataz dele pagar aos assalariados, aos trabalhadores, começando dos últimos, né? E ele pagou 1 denário para aqueles. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, ou seja, 1 denário, aqueles que foram da primeira hora. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais igual a nós, que carregamos o peso do dia e o calor? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, se a gente for analisar aqui, esse senhor da vinha, que é Deus, né, está sendo injusto com esses trabalhadores. Mas, na verdade, aqueles que trabalharam desde o início estavam com inveja dos últimos, né? E esse trabalho não é como o nosso trabalho pessoal, porque lá mais na frente eu vou mostrar o que os espíritos disseram a Allan Kardec sobre a cepa, aquela que é colocada no livro dos espíritos, sobre a uva, né? O que eles disseram a ele. Então aí está a divisão das horas. São 12 as horas entre o nascer do sol e o ocaso, considerando sempre as estações. Este tempo de 12 horas está dividido em 3 horas principais, de 4 horas cada um. Portanto, primeira hora, 6 horas, terceira, 9, sexta, 12, nona hora, 15, 11ª ou 1/10, 17 horas. O dia para os hebreus começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde, num total de 12 horas. Aí vem a instrução dos espíritos. Inicial, são 2 espíritos que ditam sobre essa parábola. O inicial aí, o Constantino, editou em Bordeaux em 1863. Ele inicia falando assim, ó: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar,
e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria ao labor. Ou seja, se eu tivesse lá aguardando o serviço, mas o senhor da vinha viesse e me chamasse e eu rejeitasse, então ele não seria um bom trabalhador. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar. Quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Porque além da preguiça e da indiferença, que devem ser evitadas, nós devemos atentar para a ansiedade no bem e a precipitação quando nos falta o bom senso. É comum que nos arrisquemos em tarefas para as quais não estamos ainda preparados. Ou seja, aqueles trabalhadores da última hora produziram muito mais do que aqueles que iniciaram a primeira hora, aqueles que trabalharam o dia todo. Então, aqui ele está mostrando a questão do interior de cada um dos espíritos. Quer dizer, então, daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer extrapolias? Que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? Que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignomínias da humanidade? O que será dele? O Espírito Constantino perguntando, para nós, o que seria daquele trabalhador que, ao invés de ter boa vontade para trabalhar, tivesse feito tudo isso aqui? O que seria dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, porque o Senhor lhe dirá: não tenho agora nenhum trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender e quando te sentires mais bem disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então aqui Constantino vem nos mostrar que os primeiros trabalhadores foram os profetas, aqueles que vieram trazer os ensinamentos. E posteriormente vieram os filósofos. E os últimos somos nós, os espíritas. E aqui ele está falando da reencarnação. Vá e recomeça, Ou seja, nós precisamos, se nós erramos, se nós formos preguiçosos, nós vamos ter que voltar aqui para poder recomeçar. E ele também diz que nós espíritas pegamos já o caminho, já bem andado, porque aqueles primeiros deixaram os ensinamentos e nós pegamos já o bonde andando. Ou seja, nós somos trabalhadores de boa vontade, mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Continua Constantino: bons espíritos, meus bens amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só o terminei ao escurecer. Todos vieram quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões carregais.
Aqui ele já fala, claro, da encarnação, né? Uns vieram primeiro, outros vieram depois, e aqueles que vieram por último, né? Para carregar os grilhões, ou seja, os nossos erros, né? Do passado. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na intensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Essa existência é como um dia, né, diante da eternidade. Então precisamos ouvir o chamado do Mestre, né, para que possamos realmente sermos os trabalhadores da última hora. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Aí vem o outro espírito, o que dita a segunda mensagem, é Henri Heine. Foi em Paris também, em 1863. Aí ele começa assim, ó, Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Ele está falando sobre a parábola, né? Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciados que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Aí é preciso que nós sintamos orgulhosos? Não, né? Porque nós temos que reconhecer, nós temos que fazer por merecer. Estes que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Ou seja, quando Jesus veio, né, e falou que vinha a terceira revelação, então somos nós, os espíritas. Receberão, pois, a mesma recompensa, que digo eu, receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque os seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Lá no início, os trabalhadores da primeira hora ficaram revoltados com os da última, né? Mas o que Deus quer de nós é o quê? A coletividade, que sejamos coesos. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. A questão da reencarnação, né? Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. É o trabalhador da última hora, né? Se nós produzirmos o que é esperado de nós, nós vamos estar na cúpula. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus,
não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Ou seja, já reconhece, né, que precisamos trabalhar. Então, o que os espíritos disseram para Kardec foi isso aí, ó. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhorar, representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O que representa o corpo e o espírito estão reunidos nesse galho, nessa cepa aí. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que tessencia o espírito, aperfeiçoa, né, pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então é preciso que trabalhemos. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também, através de suas formas e imagem, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Henri, Paris, 1863. Aqui vem um Emmanuel, nesse texto aí desse livro, Instrumentos do Tempo. O título é Chamamentos. Aguça os ouvidos e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor ao testemunho de serviço em teu próprio aperfeiçoamento cada dia. Os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalo, sem ruído. Repara, é a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. É a dor que te pede reconforto balsamizante. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento do mal. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção da harmonia. Não esqueças que o Senhor apela para a tua bondade e para a tua compreensão, para a tua paciência e para a tua capacidade de servir em todos os ângulos do caminho. Aqui é uma esperança frustrada, ali é um desafio do sofrimento que, em nome dele, te pedem confiança e conformação. A voz do Mestre vibra no santuário doméstico, na oficina em que te confias a conquista do pão, no templo de tua fé religiosa, na via pública. Fala-te de mil modos diferentes nos amigos, nos parentes, nos companheiros e nos desconhecidos que cruzam com teus passos pela primeira vez. Levanta-te cada manhã e prepara a acústica da própria alma, a fim de lhe registrares as sugestões, e não te esqueças de que, se souberes escutar o divino mentor nos diversos chamamentos de cada hora, a ação digna, a sublimação dos sentimentos ao dever bem cumprido e a atitude da reta consciência, em breve te elegerás escolhido para o concerto dos servidores divinos na glória superior. Em verdade, o dono da vinha convida os operários da sementeira e da seara indistintamente para o trabalho comum. Entretanto, o esforço e o devotamento, a boa vontade e o sacrifício do cooperador são as forças que o destacam para a eleição a que deve e pode erguer-se.
muitos chamados, poucos escolhidos, proclamou o Divino Mestre. É que todas as criaturas estão na terra chamadas à construção da luz, mas só aquelas que se consagram às próprias obrigações na execução dos divinos desígnios podem atingir a vitória dos que persistem no bem até o fim. Teria mais uns títulos aqui para falar, mas o tempo hoje é mais reduzido. E eu só peço a vocês que leiam no capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna, uma história sobre Gotuso. André Luiz nos narra a história, né? E a mãe dele vem dos planos mais elevados para conclamar ele para poder mudar o foco, porque ele já trabalhava na casa transitória, recolhendo, não sei se muitos já leram aqui, recolhendo aqueles espíritos em sofrimento nas zonas umbralinas, mas ele estava, tipo assim, fugindo, né, dos compromissos para que ele pudesse progredir mais. Entendeu? Então, seria bom que vocês dessem uma lida nesse capítulo, no capítulo 9, ok? Que Jesus possa nos envolver, nos amparar e que nós possamos nos tornar realmente os trabalhadores da última hora. Muito obrigado.